A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro PL e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Republicanos, são os dois nomes mais citados como opções para uma substituição a Jair Bolsonaro PL em 2026. É o que aponta a pesquisa Genial, Quaes revelada nesta segunda-feira, 13. O ex-presidente está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE e tenta reverter a decisão por meio de recursos. De acordo com os dados, Michele Bolsonaro é apontada como melhor opção por 28% dos eleitores brasileiros. Tarcísio de Freitas aparece com 24%. Como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Michele poderia ter entre 22% e 26%, enquanto Tarcísio poderia variar de 22% a 26%. Neste cenário, a situação seria de empate técnico entre as duas opções à direita, além de Michele e Tarcísio. A pesquisa mediu também os nomes do governador do Paraná, Ratinho Júnior PSD, citado por 10% dos eleitores, do de Minas Gerais, Romeu Zema Novo, apontado por 7% e o do de Goiás, Ronaldo Caiado União, escolhido por 5%. Os que não souberam ou não responderam a essa questão são 26%. Se considerados apenas os eleitores de Bolsonaro, o nome de Michele tem vantagem maior em relação ao de Tarcísio. Entre esses, são 41% os que citam a ex-primeira-dama como opção, enquanto 33% citam Tarcísio. Ratinho foi apontado por 7%, Caiado e Zema por 5%. Entre os lulistas, 21% apontam Michele como melhor para enfrentar o atual presidente no lugar de Bolsonaro. São 19% os que citam Tarcísio. Ratinho 12%, Zema 9% e Caiado 5% aparecem na sequência. São 34% os petistas que não souberam ou não responderam sobre o substituto do adversário de seu candidato nas últimas eleições. A pesquisa também mediu como o eleitor se comportaria caso Bolsonaro escolhesse Tarcísio de Freitas como seu substituto. Neste caso, 46% dizem que votariam em Lula, 40% escolheriam o governador de São Paulo, 8% votariam em branco, nulo ou não votariam, e 6% não souberam ou não responderam. A pesquisa também mediu o potencial de voto de possíveis 9 nomes à presidência da República. Lula poderia receber o voto de 47% atualmente e não receberia o de 49%. Na sequência, entre os que hoje ostentam maior potencial de votariam estão Bolsonaro, com 39%, Michele, com 33% e Fernando Haddad, com 32%. Tarcísio de Freitas poderia receber o voto de 28% dos brasileiros. Apesar do índice menor do que o de Michele, como ele tem também um nível de conhecimento menor, sua rejeição é mais baixa. Enquanto 30% dizem que não votariam no governador de São Paulo, 50% apontam que não votariam em Michele. No caso de Lula, são 49% de rejeição. A maior é a de Jair Bolsonaro, que não receberia o voto de 54% dos brasileiros. Veja todos os índices de potencial de voto segundo a Genial Quaes. A pesquisa que também mostrou que a maioria dos brasileiros defende que Lula não merece uma nova chance em 2026. Foi realizada com 2.045 eleitores, de forma presencial, entre os dias 2 e 6 de maio. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.